Olá pessoal, continuar então o nosso módulo de revisão da NR10, né, CEP, certo? E agora a gente vai falar sobre as condições impeditivas. Condições impeditivas são aquelas, né, que a gente não pode realizar atividade naquela condição, né? A gente não pode realizar, então você tem que fazer de outra forma, ou fazer outro dia, ou pensar, enfim, uma maneira segura de fazer aquela atividade. Então é importante aí ter esse slide aí, o pare, né? Pare e pense, certo? Então assim, é uma campanha, né? Muitas empresas têm essa campanha pare, pense, proteja, né? O lugar que eu trabalhava tinha essa campanha aí, que era o seguinte: toda vez que a gente vai fazer uma atividade, né, todas mesmo, a gente, né, igual quando você chega numa faixa de pedestre, né? Você para na faixa, olha para um lado, olha para o outro e atravessa, né? É o mesmo conceito. Então, eu vou fazer uma atividade, eu paro na frente da atividade, né, e aí eu vejo, todas as condições para fazer existem, né? Não, falta uma aqui. Aí você vai lá, pensa no que você tem que fazer, né, enfim, para poder corrigir aquilo, né? Você viu que tinha, pensa no que tem que fazer para corrigir, corrige e aí sim faz a atividade, tá? Essa é a questão desse programa. Então, quais são as condições impeditivas em relação ao trabalho de eletricidade, tá? Primeira coisa, né, a NR em vigor menciona condições impeditivas para serviços. Então, se você for lá no item 10.6.3 da NR10, né, ele fala o seguinte, né, serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades, né, então, vamos colocar aí, enfim, dentro de um CCM, né, ou se não, na rua ali, no local próximo, né, do cabeamento elétrico, né, devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em risco, tá? Então, tem até alguns exemplos, né, que a gente pode dar. As condições meteorológicas são a primeira, né, porque geralmente a condição quando chega, ela já vai mudar tudo o cenário ali, né? Uma chuva, né, por exemplo, você já sai, né? Você não vai trabalhar, né, com chuva, né? Você sabe do risco que existe. Animais, né? Exposição a gases explosivos, por exemplo, né? Uma atmosfera classificada. Então, se eu tenho, por exemplo, um vazamento de gás num local, primeira coisa, né? Você tem que ter algum sistema, né, que consiga proteger, entender aquele vazamento de gás e desligar a planta, né? Para não ter risco aí de uma fagulha, alguma coisa, incendiar aquele local. Por exemplo, em destilaria tinha isso. Em destilaria, quando tinha um medidor lá, né, de vapor alcoólico, né, no local, quando, né, saía um pouquinho daquele vapor alcoólico que percebia, né, que tinha algum vazamento, alguma coisa assim, era uma questão de segurança, desligar a energia da destilaria. Olha só, né, e aí você despressurizava a destilaria, enfim, fazia um monte lá de ações, né, para que não ocorresse a explosão. Era uma proteção que a gente tinha ali, certo? Condições meteorológicas, né, a gente tem condição impeditiva, eu já até expliquei um pouco anteriormente, vou explicar de novo também, né? Tem um aparelho onde você consegue ver como está a polarização ali do local, ou seja, né, como está o comportamento das cargas elétricas no ar ali naquele local, né? Começa a aproximar uma nuvem carregada, né, com carga, ela começa a ter ali uma polarização entre as cargas da Terra e as cargas da nuvem, né? E aí pode ter a ocorrência de uma iminência ali de raios, você consegue medir isso. E aí, se tiver uma iminência disso, você pode parar a atividade, recolher ali o pessoal, recolher enfim, as pessoas que estão naquele local para não sofrer nenhum acidente, certo? Então, são aí condições impeditivas, condições que você não pode realizar trabalho, e está escrito na norma que existem, né, essa condição na norma que o serviço tem que ser suspenso de imediato. Vamos dizer assim, é o direito de recusa, né? Já existe o direito de recusa em outras normas e o da NR10 é esse daí, o 10.6.3, tá? E complementa-se no item 10.6.5, né, que o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista. Então, relembrando aqui,
o responsável para, né? Ele tem o poder ali de parar, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, aqui ele coloca o responsável, tá, pessoal, pela execução da atividade. Fica uma questão até um pouco fechada, na minha opinião, tá? Eu vou colocar minha opinião em relação à norma, né? Você coloca como se tivesse uma pessoa só que pudesse parar a atividade. Eu trabalhei em alguns locais onde qualquer um poderia parar a atividade, né? Não precisava ser responsável. Por exemplo, eu era de uma área, eu podia ir na área do outro lá e parar a atividade, né? Enfim, todo mundo tinha esse poder. Por quê? Né? Se eu chego num local e vejo que tem um problema, né? Minha obrigação é parar. Se eu estou trabalhando numa atividade e eu vejo que tem um problema, é minha obrigação parar essa atividade, tá? Mas aí se eu parar uma atividade, eu posso sofrer uma punição na empresa, lá, eles vão estar achando que eu não estou querendo trabalhar, coisas do tipo, tá? Empresas que pensam dessa forma, elas vão ter uma dificuldade muito grande, né? Porque elas não são maduras para lidar com segurança do trabalho, tá? A gente entende que se a empresa está dando um treinamento, enfim, se ela está se preocupando com isso, ela tem que dar as condições, ela criar um programa, incentivar o trabalhador, a qualquer um, a parar a atividade que ele se veja em risco, tá? Porque é uma defesa da própria empresa, certo? A gente, né, falou, né, sobre modalidade de culpa, né, enfim. Se você para uma atividade, se eu coloco em risco ali, e a empresa, né, ou o responsável da empresa fala, não, essa atividade aqui tem que ser feita e é dessa forma aqui, pronto. Ele está colocando sobre a responsabilidade dele uma questão de imprudência, né? Ele está colocando uma imprudência, porque você já avisou, né, que está errado. Então você não agiu com imprudência, você não agiu com negligência, e se alguém vai lá e manda fazer, ou que, não, se você não faz, eu faço, né? Pode deixar que eu faça, que eu sou bom, eu faço. Ele está agindo com imprudência, certo? E pode ser responsabilizado. Então, todo mundo, sabendo disso, que pode ser responsabilizado, a empresa, inclusive, pode ser responsabilizada, né? Não é criminalmente, é civilmente, pagar multa, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou ter problemas ali depois com multas, né? Enfim, pode até fechar a empresa, né? Em alguns casos. Tendo essas questões amarradas aí na justiça, o direito de recusa, ele entra nesse parâmetro aí. Então, se você fala que eu não vou fazer atividade, você fala, não, dá para fazer, o cara acaba assumindo toda a culpa ali, né? Então, é muito importante isso. Uma coisa vai levando a outra, né? Se o cara fala, não vou realizar, a pessoa chegar lá, realmente, não vai realizar mesmo, vamos tomar outra medida, vamos utilizar um EPI a mais, vamos fazer o serviço em outro dia, vamos fazer aí enfim, tirar outras medidas para poder fazer a atividade, para poder ter mais segurança, né? Tudo isso, né, vai contribuir. Aí não vai ter acidente, não vai entrar na justiça, não vai ter modalidade de culpa, não vai ter nada, né? Já resolveu o problema ali, não precisou levar para outras esferas, né? O dinheiro que você gasta depois, é só parar a atividade e fazer do jeito certo, né? Então todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo, na minha opinião, e eu vi que dá certo trabalhando assim, pode parar uma atividade, tá bom? Não só o responsável. Eu acho que a norma poderia ser atualizada nesse sentido aí, né? Vamos ver, né, quando tiver uma próxima aí, se não tem essa atualização, que todo mundo, né, que esteja executando possa parar a atividade, beleza? E também fala ali que no item 10.14.1, então lá na frente, já quase no final da norma, né, ele fala ali que os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa. Então, até assim, no item 10.6, ele fala de responsável. Aqui no 10.14, ele já dá uma mudada ali, né? Ele fala que os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatar evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde, ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis, tá? Então, lá ele fala que só o responsável podia parar a atividade. Aqui ele fala que qualquer um, mas ele tem que ir lá avisar o responsável, né?
Esse parágrafo aqui eu já concordo mais, tá? Porque, lógico, você vai parar a atividade, você tem que ir lá explicar para alguém, né? Todo mundo, né, tem alguém aí que está acima para poder explicar por quê, né? E a partir disso, né, quando você criou, né, uma condição ali que você não consegue trabalhar, enfim, enfim, avisou, qual é o objetivo a partir daí, tá? Não é pensar o jeito mais fácil de voltar para a atividade, tá? É você pensar, né, enfim, tudo o que está acontecendo, chamar o pessoal, chamei o responsável, chama o pessoal de segurança, chama outros eletricistas ali com experiência, vamos estudar o caso, né, estuda o que aconteceu, por que chegou nessa condição imprevista, né? Essa condição imprevista ela vai permanecer assim ou ela pode acontecer outras vezes, aí eu tenho que mudar procedimento, né? Fazer um estudo geral, aí você parte, beleza, então agora a gente vai procurar soluções, né? Procura soluções, medidas de controle, sejam eles de engenharia, seja de eliminação, enfim, qualquer tipo de medida que você pode tomar, um EPI, um EPC, que são as últimas, né, medidas. E aí fala, agora sim, vai dar para fazer atividade? Todo mundo se sente seguro? Sim. Então vai lá, pega o procedimento, escreve o que você vai fazer novamente, para essas condições impeditivas, o que foi feito para poder resolver. E aí sim, aí a partir disso você pode fazer atividade. Então, pessoal, é muito importante, então, em condições impeditivas, na hora de trabalhar, na hora de fazer atividade, o cara está atento. Nas inspeções, tá? Então, em inspeção diária, você tem que estar verificando ali os equipamentos, ver se eles estão com restrições ali, alguma coisa que pode levar a uma condição impeditiva de trabalho. Por exemplo, se faltar um extintor de incêndio dentro de um CCM, é uma condição impeditiva, na minha opinião, né? E eu acho que na norma também ali, ele fala que tem que ter os sistemas de combate a incêndio. É uma condição impeditiva, você não pode realizar uma atividade que não tem. É muito simples, é recarregar o extintor de incêndio ou trazer o extintor de incêndio para aquele local. Você vê, né? Não tem, por exemplo, rota de fuga. A rota de fuga, pessoal, é muito fácil de fazer, né? Você coloca a placa ali, sinaliza, né? É uma condição impeditiva. Como você vai trabalhar sem saber o que você vai fazer se acontecer uma emergência, né? É uma condição impeditiva. Tudo isso, pessoal, é condição impeditiva, tá? Não dá para fazer atividade. Então você chama ali todo mundo, readequa, enfim, muda layout, enfim, alguma coisa para poder resolver. Papel de inspeção, papel de CIPA, papel de segurança do trabalho e papel também de vocês, eletricistas aí do dia a dia, tá bom? Fechou então essa parte aqui da revisão, né? Condição impeditiva de trabalho. Agora a gente vai até desenvolver um pouco mais essas questões de condição impeditiva e de outros perigos, né? Perigos que acontecem no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, no próximo módulo a gente vai continuar aqui. No próximo módulo não, no próxima aula da revisão. A gente está no módulo de revisão, né? É a próxima aula aí.